Especialmente queria me dirigir ao povo acreano, o Estado que represento nessa casa, dando contas que nesses 3 dias temos feito um trabalho intenso aqui em Brasília, recebendo os prefeitos, participando de reuniões que visam encontrar saídas para levar recursos para o nosso Estado e ajudar a melhorar a vida do nosso povo. Recebi quase todos os prefeitos no meu gabinete e fico contente de ter ouvido deles, independente de partido que façam parte, agradecimento pela maneira como nós estamos procurando trabalhar com eles. É bom quando a gente tem a sensação de estar cumprindo bem o dever e ouve isso de maneira suprapartidária dos prefeitos do nosso Estado. Eu, como ex-prefeito, ex-governador, conheço muito o trabalho dos municípios e sei das dificuldades que eles estão passando. Ouvi todos eles, pude aconselhar, pude sugerir, dar minha opinião, porque assim a gente vai tentando ajudar, porque é na prefeitura que nós temos a concentração dos problemas, é no município que as pessoas vivem e sofrem as consequências de uma crise como essa que tomou conta do país. E só com união e trabalho que a gente consegue superar tempos difíceis como esse. E eu faço esse registro porque no Acre, quando chega a hora de lutar pelos recursos, pela liberação das emendas, nós conseguimos reunir toda a bancada, reunir todos os prefeitos, reunir o governador Tião Viana com sua equipe e fazermos aquilo que tem que ser feito. E acho que isso é a expressão da boa política, separar as coisas e trabalhar unido quando o interesse da população do Estado que representamos está em jogo. Mas queria, senhor presidente, e aí fiz isso, hoje ainda estive lá no Ministério do Turismo com a vice-prefeita de Rio Branco, a querida amiga Socorro Neri, tivemos em várias audiências no Ministério, eu fui no Ministério do Planejamento hoje também, acompanhado de vários prefeitos, o deputado Léo Brito também estava lá, estava o prefeito o Kief, prefeito de Feijó, o prefeito Zé Augusto de Capixaba, o prefeito Caetano, do município de Acrelândia, estavam junto comigo, a própria Socorro Neri, que está aqui representando o prefeito Marcos Alexandre, lutando para liberarmos, encontrarmos a maneira adequada, e junto também com o Cristóvão, que representava o governador Tião Viana, queria agradecer a maneira gentil com que o ministro Diogo me atendeu e nos permitiu uma reunião com o secretário executivo visando a liberação de um recurso de 94 milhões para trabalharmos os ramais nos 22 municípios do Estado. Há uma dificuldade no formato, na modalidade que o projeto foi desenhado e nós queremos trocar, em vez de fazermos uma licitação pelo governo, para executar a obra nos 22 municípios, que penso que ficaria caro e inadequado, seria propor a execução direta com aluguel de equipamentos, compra de insumos, onde poderia ter uma parceria do governo do Estado com as prefeituras e, com isso, nós termos uma execução mais barata, atingindo um número maior de produtores e ampliando muito a quantidade de ramais, os quilômetros de ramais que precisam ser melhorados. Então, esse tipo de ação, esse tipo de trabalho faz a gente ter uma sensação de estar cumprindo com o dever que é servir ao povo do Estado e procurar ajudar o Brasil. Mas, senhor presidente, eu agradecendo Vossa Excelência, quero me dirigir. Ontem nós fizemos um debate aqui que chegou próximo da meia-noite. Eu expus minha posição, fiz a diferença, fiz uma referência aqui que todos nós temos um carinho especial pelo Rio de Janeiro, temos uma preocupação com o que passa o Rio de Janeiro, temos o Rio de Janeiro como uma das cidades mais fantásticas do Brasil, aquele povo que é sinônimo de brasilidade, mas eu não pude deixar de ter uma posição diferente da que tive, porque o que eu quero é que o povo do Rio de Janeiro tenha uma ação do governo federal que possa trazer de volta a paz e a tranquilidade. Só que eu quero que isso aconteça nas demais cidades, nos demais estados. Essa é a única diferença que eu tenho. E acho que o governo federal,
a presidência da República, eu sou sempre ponderado, eu sempre procuro mediar os conflitos, mas eu acho que não está tratando com a seriedade devida esse tema dessa verdadeira guerra civil que o nosso país está metido. É muito grave o que está ocorrendo. Vejam, nós temos 5.575 cidades no Brasil, fora as vilas e pequenos vilarejos e pequenas comunidades. O governo federal resolveu, numa ação precipitada, do meu ponto de vista, que tem todos os interesses, menos o de levar a paz para o Rio de Janeiro, fazer uma intervenção exclusiva na área de segurança do Rio de Janeiro. E eu pergunto, como ficam os outros estados e as outras cidades? Alguém pode dizer, mas então o senador Jorge Viana está querendo que haja intervenção em todo lugar? Não. Eu estou querendo que tenha uma ação coordenada das forças de segurança do Brasil, combinada com a dos estados, combinada com todo o aparato institucional que nós podemos ter do judiciário, para que a gente possa ter uma ação lá no Ceará, que explodiu a violência, lá no meu estado, uma área de fronteira, que nós tivemos um aumento enorme do número de mortos, por conta dessa guerra do tráfico, por conta dessa busca de domínio de território. Lamentavelmente, senador Eduardo Lopes, que preside essa sessão, o problema não está nas 1.000 comunidades do Rio de Janeiro mais. Onde está preso o Fernandinho Meravá? Não está preso no Rio de Janeiro, não. Onde é que estão os líderes dessas facções criminosas que têm base no Rio de Janeiro? Não estão presos lá, não. O ministro da Defesa afirmou, o ministro Raul Jungmann, afirmou que hoje, no Brasil, os dirigentes dessas facções criminosas estão usando as celas dos presídios federais como escritório. Como escritório. E ali, em diálogo com seus advogados, com seus parentes, eles estão comandando o crime, protegidos por conta de presídio de segurança máxima. E alguém pode perguntar, sim, senador, então o que fazer? Eu acho que nós deveríamos, e ontem, quando eu votei, tomei minha posição contrária a essa medida, mas eu sou favorável que se adote medidas duras, drásticas, excepcionais até, garantindo aquilo que a Constituição prevê contra o crime organizado e contra a violência no país. A população não pode seguir contando os mortos. E nós seguimos contando as viúvas, os órfãos, as mães chorando os filhos, os pais chorando os filhos. É isso que nós estamos fazendo hoje no Brasil. E aí, para os mais entendidos, eu pergunto, mas por que nós não pensamos uma ação no Brasil todo? Eu cheguei a ouvir, não, mas aí não tem dinheiro. E essa operação no Rio está contando com dinheiro do Rio de Janeiro. Está errado. Será que não era hora de nós fazermos uma conta, senador Eduardo, de chegar e dizer quantos bilhões nós estamos precisando para uma ação coordenada de todas as forças de segurança, uma força-tarefa que vai de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, unindo todo o aparato de segurança para enfrentar 1 bilhão, 2 bilhões? O Brasil não paga 600 bilhões de juros por ano, graças às ações do Ministério da Fazenda, do senhor Meirelles? 600 bilhões! Eu estou falando de pegar 2, 3 bilhões e nós montarmos um plano que todo mundo apoie e que lá no Acre possa chegar as forças federais, que não precisa ser uma intervenção, pode ser uma força-tarefa, fazendo vigilância nas fronteiras, fazendo operações de inteligência, prendendo chefes das facções, cortando o comércio, com uma intervenção na área financeira, porque, vamos e venhamos, será que os líderes dessas facções estão no Morro do Rio de Janeiro? Ou na periferia de São Paulo? Ou lá em Rio Branco? Eu acho que não. É provável que eles estejam nos condomínios de luxo, na Vieira Soto, na praia de Copacabana, nas coberturas. Provavelmente, os líderes dessas organizações criminosas, os líderes de verdade, os que ganham dinheiro com o tráfico de drogas e de armas, devem estar morando na beira do mar, nas coberturas. E aí, nós vamos fazer uma ação achando que os pobres é que controlam, os mais pobres que controlam o tráfico de arma,
e o tráfico de drogas só são as vítimas também, funcionando como lá pequenos depósitos, vendendo. O consumo não se dá lá. Claro que nós estamos tendo aí um crescimento do uso de drogas atingindo os mais pobres. Mas, pelo amor de Deus, quem alimenta essa indústria são os que têm dinheiro, os mais ricos. Vamos ser justos. E eu queria dizer que tem uma ação concreta. Eu vou pedir, porque ontem não deu, meu tempo era pequeno, não vou me alongar, mas eu vou pedir, Vossa Excelência, para que eu faça a leitura da Carta do Acre, do encontro de 23 governadores, que ocorreu em outubro, dia 27 de outubro do ano passado, e estavam presentes e assinaram a carta o general, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigóia, o ministro da Defesa, Raul Jugman, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Junto com mais 23 governadores, eles assinaram esse documento. E eu queria que constasse nos anais, e que peço que conste nos anais do Senado, porque esse era o documento que o presidente Michel Temer deveria ter lido, que foi assinado por 4 de seus ministros ligados à área de segurança, e lendo esse documento, ele implementasse as medidas que estão aqui. Aí sim, o Brasil inteiro ia ver que, independente de julgarmos ser um governo ilegítimo ou não legítimo, enfim, que não passou nas urnas, nós íamos estar unidos, enfrentando como eu sonho, como eu quero, como eu defendo, juntos, unidos, todas as instituições para enfrentar o crime organizado. Isso aqui foi um esforço do governador Tião Viana, de fazer a reunião lá na fronteira. E o título é Carta do Acre. E leio: nós, governadores dos estados do Brasil e do Distrito Federal, cientes do nosso papel para o bom funcionamento do Pacto Federativo e da unidade da República, responsáveis pelo bem-estar de mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, com esperança e confiança, nos reunimos em Rio Branco, Acre, e apresentamos aos senhores ministros da Justiça e Segurança Pública, ministro da Defesa. E faço aqui uma ressalva: o presidente Michel Temer estava marcado de ir e teve um problema de saúde na véspera, mas não foi por isso. Veja, um governador do PT chamando as autoridades federais para tratar do problema da segurança, chamando seus colegas, e foi uma das reuniões mais importantes, acompanhar a reunião inteira, o dia inteiro. E saiu um bom documento. Quando alguém falar, então qual é a solução? Solução pode ser parte do que está aqui proposto pelos governadores. Aí vai, ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores e o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Uma proposta de união de esforços em defesa da vida e da integridade física da população brasileira, ameaçadas pelo mal das drogas e pela violência do narcotráfico, que afetam toda a classe social, todas as classes sociais das atuais e futuras gerações. Segue o documento: convictos de que o desafio da segurança pública, sobretudo o combate ao narcotráfico, que está na base da violência, deve ser tratado acima das divergências partidárias e ideológicas. É assim que eu penso que deve ser. Expressamos a mais elevada consideração e respeito e civilidade em nome da paz social, da ordem interna e do futuro da nossa juventude, com o presente encontro de governadores estaduais e da Amazônia Sul-Americana. Nós tínhamos governadores dos estados, dos países, vindo de estados de países que, inclusive, têm produção de cocaína. Estavam lá. Era um encontro que nós queríamos construir, o governador Tião Viana articulou para construir um pacto, uma ação conjunta, para debater e construir soluções conjuntas para enfrentarmos de maneira eficiente a violência representada pelo narcotráfico e o tráfico de armas e munições. Acordamos a necessidade de unir esforços entre o governo federal, veja, senhor presidente, e os estados da federação em ações planejadas, ações estruturadas e integradas entre forças de segurança e inteligência, veja, entre forças de segurança e inteligência de todos os níveis, e propomos a implementação das seguintes medidas. E faço a leitura da Carta do Acre, apresentada e discutida, aprovada, assinada
no meu estado, no dia 27 de outubro do ano passado, por 4 ministros ligados à área de segurança do governo Temer e 23 governadoras e governadores. Primeira proposta, Sistema Nacional de Segurança Pública. Segunda, Plano Nacional Integrado entre o governo federal e os estados para a segurança pública. Uma ação integrada. Força-tarefa integrada contra a fragilidade das fronteiras para o combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas e munição. Integração das atividades de inteligência e informações dos governos estaduais e federal. Ampliação progressiva, veja o cuidado dos governadores. Veja o cuidado do documento que foi assinado pelos ministros da Defesa, de Relações Exteriores, que trata também dos assuntos, o ministro que trata também dos assuntos do Gabinete de Segurança Institucional e também o ministro Torquato, ministro da Justiça e Segurança Pública. Eles falam aqui, ampliação progressiva nos próximos anos da presença das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nas fronteiras amazônicas, do centro-oeste e sul do país, inclusive por meio do uso de tecnologia e sistemas de monitoramento a serem compartilhados com estados e municípios e países vizinhos. Fortalecimento da cooperação internacional em toda a área de fronteira. Liberação emergencial dos recursos do FUNPEM, nesse exercício, que eu estava propondo. Convidar os demais poderes da República e o Ministério Público Federal para participar da discussão sobre a atualização, revisão das leis, medidas penais e administrativas, mediante proposta apresentada pelos estados ao governo federal. Fazer com que o Congresso cumpra o seu papel de votar o novo Código Penal, que o nosso é da década de 40. Integrar as forças na área de segurança pública, as ações de desenvolvimento social, com prioridade para os programas de atenção à juventude, que contemple cultura e esporte, bem como o apoio à ampliação de clínicas de recuperação e tratamento de dependentes químicos, com o pleno envolvimento da sociedade civil. Veja que é um documento completo, mostrando qual é o caminho correto, o que tem que ser feito. E, por fim, encerro o documento, eu leio o último parágrafo, a fim de construir um pacto nacional em torno da segurança pública. A Carta do Acre reflete o compromisso com o estabelecimento de uma verdadeira integração entre União, Estados e municípios no marco da Constituição de 1988, na direção de políticas públicas transformadoras, que têm um impacto direto sobre o bem-estar da população brasileira, em especial das futuras gerações. Veja, isso foi assinado no dia 27 de outubro do ano passado. Aqui não se fala de intervenção, mas se fala de usar força de todo o aparato de segurança para levar a paz e a tranquilidade para o povo brasileiro. Eu fico me perguntando, o que eu vou dizer para o povo do Acre? Qual é a ação? Nós temos 70 milhões de reais numa emenda, que eu estou lutando, pedindo que seja liberada. Foi contingenciado o dinheiro, tem 39 milhões, é uma emenda da bancada, para o governo equipar a nossa polícia, dar mais condição de trabalho para os nossos policiais. Aí agora vão tirar policiais das áreas de fronteira, e eu vi o anúncio do comandante dessa intervenção na área de segurança no Rio, que eu tenho respeito por ele, o general Braga Neto, ele dizendo que vai fechar as entradas e saídas do Rio de Janeiro. Mas, gente, e o resto fica aberto? Nós precisamos de uma ação, para a gente ter uma ação na fronteira do país. Com isso, proteger o Brasil inteiro. Nós estamos pedindo, eu já fiz quantos discursos aqui? Talvez ninguém tenha discursado mais do que eu, alertando para o aumento da criminalidade que ocorreu, especialmente nos últimos 3 anos, por conta dessa crise que estamos vivendo. Sinceramente, vou repetir aqui as palavras que eu ouvi no final do ano passado do comandante do Exército, uma pessoa que eu admiro, conheço profundamente, o general Vilas Boas. Ele falou aqui no Senado, numa audiência, na Comissão de Relações Exteriores, que eu sou vice-presidente. Disse ele, eu
periodicamente ia à favela da Maré, quando estava vivendo lá o GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Acompanhava nosso pessoal, nossas patrulhas na rua. E quando me dei conta, eu vi nossos soldados armados, apontando armas quando as crianças passavam. Senhores, pensei, estamos aqui apontando armas para a população brasileira, disse o general Vilas Boas. Nós estamos numa sociedade doente. Eu concordo com ele. É uma sociedade doente. Temos que enfrentar o crime, senador. Vossa Excelência falou aqui, foi até relator da medida. A única coisa que eu queria é que a medida fosse em todo o país. Não a intervenção, mas uma medida de força. Imagine juntar a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, as polícias militares, civis, juntar a Justiça Estadual com a Justiça Federal, o Ministério Público, a sociedade civil, num esforço só, dizendo, ó, agora nós vamos juntos derrotar o crime organizado. Nós vamos identificar todos os líderes criminosos dessas facções, prender todos eles, botar num presídio federal todos eles, garantindo aquilo que a Constituição estabelece, mas isolando todos eles do convívio da sociedade. Nós desmontaríamos a espinha dorsal do crime organizado que cresce, dizendo lá que com a ação da justiça, cumprindo a Constituição, identificar para onde está indo esse dinheiro do tráfico, prender os que se beneficiam desse dinheiro, nós estaríamos agindo, juntando força de inteligência para a gente combater a entrada de drogas e armas no país. Dessa maneira, todos estavam no combate à violência no país. Só isso que eu queria. Só o que eu quero é que fique claro para a sociedade que, lamentavelmente, a única coisa que está ameaçada nessa intervenção no Rio de Janeiro é as Forças Armadas, são as Forças Armadas. O Exército está ameaçado com essa ação, porque já vão estar cobrando do Exército aquilo que ele não pode responder. Vão estar cobrando do Exército aquilo que ele não, na Constituição não prevê o Exército sendo aplicado para isso. É um caso excepcionalíssimo. Eu, nas palavras do general Vilas Boas, eu completo minha fala, senhor presidente. Ele disse mais ainda, na minha presença, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no final do ano passado. Ele disse, aspas, lá ficamos 14 meses. Ele se refere à favela da Maré, no Rio de Janeiro. Cumprindo essa missão, parecida. Lá ficamos 14 meses. No dia que saímos, uma semana depois, disse o general Vilas Boas, tudo havia voltado como era antes. Disse o general. Temos que realmente repensar esse modelo de emprego do Exército, das Forças Armadas, porque ele é desgastante, perigoso e inócuo, completou o general Vilas Boas. Se o general, comandante do Exército, disse isso no final do ano passado aqui no Senado, por que então o Exército aceitou fazer a intervenção? Sabe por quê? Porque se não aceitasse, estaria descumprindo a Constituição. O comandante do Exército, é bom que saibam, é subordinado ao presidente da República. É assim que funciona a democracia. Agora, é lamentável. O Palácio, tentando sobreviver, toma uma medida dizendo que está querendo combater o crime. E compromete o Exército, as Forças Armadas, e não combate o crime. Claro que alguns efeitos nós vamos ter, mas eu concluo dizendo, e o resto do Brasil? 5.000 mortes no Ceará, 5.000 em Pernambuco, o estado que a violência está crescendo mais é o do Rio Grande do Sul. No meu estado, nos últimos 3 anos, houve um crescimento vinculado diretamente, sermos um estado de fronteira, à expansão dessas facções PCC, Comando Vermelho, e também Bonde 13 e essas outras facções. Eu lamento, o Brasil está vivendo esses tempos e acho que só venceremos o crime organizado quando tiver uma união nacional, não fazendo intervenção, mas uma política com dinheiro, com união de todos, enfrentando os bandidos, vencendo o crime e pacificando esse país. É isso que é o sonho, senhor presidente.